Você conhece alguém que já sofreu um AVC? Pois é, com certeza a resposta será sim. Isso porque o número de pessoas que já tiveram a doença, também conhecida como derrame cerebral, aqui no Brasil é grande. Só em 2023 foram mais de 112 mil mortes registradas no país. Mas alguns hábitos saudáveis podem ajudar na prevenção. O acidente vascular cerebral, AVC, é alteração no sistema nervoso central. Ele acontece quando há obstrução ou rompimento dos vasos que levam oxigênio ao cérebro. Todo mundo sabe que a gente tem um coração, ele é uma bomba e ele leva sangue para o cérebro. Então, qualquer prejuízo, né, desse aporte sanguíneo, né, o sangue leva o que para o cérebro? Oxigênio. Então, qualquer prejuízo nessa circulação é o AVC, certo? A gente tem duas classes principais de AVC. O isquêmico, que é quando a gente tem interrupção desse fluxo sanguíneo, geralmente por um coágulo, um trombo. Então, o vaso está ali levando sangue e esse vaso simplesmente é obstruído por um coágulo, né? Então, esse é o AVC isquêmico, que ele corresponde a mais de 80% dos casos. E a gente tem o AVC hemorrágico, que é quando há uma ruptura de algum vaso cerebral e aí um extravasamento sanguíneo ali no parênquima cerebral. O AVC hemorrágico, geralmente 20% dos casos. A melhor forma de prevenção é adotar estilo de vida saudável, como prática de exercícios físicos, alimentação equilibrada e atividades para proporcionar alegria e tranquilidade. Então, os fatores de risco a gente está bem acostumado porque são fatores de risco comuns aos infartos. Por exemplo, o pessoal fala muito para a gente prevenir isso, né? Então, os principais são hipertensão arterial sistêmica, né, que é a pressão alta, né, descontrolada, diabetes descontrolado também, história familiar positiva. Então, é aquela pessoa que o pai, a mãe já teve um AVC isquêmico, hemorrágico, a irmã, o irmão, geralmente a gente considera mais parentes de primeiro grau, né? Sedentarismo, colesterol alto. Então, assim, esses são os principais aí. A própria idade se torna também um fator de risco. Então, a gente vê que é mais comum os AVCs nos pacientes mais idosos, né? E em alguns casos específicos, a gente tem uma predominância também relacionada ao sexo. Então, por exemplo, aneurismas cerebrais, quando rompem, a gente sabe que é mais comum em mulheres, né? Mas, assim, são coisas menores aí. Geralmente, o mais comum, que é o AVC isquêmico, são esses fatores de risco mais fáceis da gente prevenir. No Brasil, o AVC é uma das doenças com maior índice de mortes. Em 2023, foram mais de 112 mil pessoas que perderam a vida. De acordo com a Sociedade Brasileira de AVC, neste ano, de janeiro a agosto, foram mais de 50 mil pessoas vítimas da doença. Por isso, estar atento aos sinais de quando tudo começa e prestar socorro rapidamente podem reverter a situação. O tratamento depende principalmente do tempo que o paciente chega ao hospital, certo? Ao pronto-socorro. Então, a gente consegue administrar uma medicação para tentar desfazer aquele trombo se esse paciente chegar até 4h30 do início do sintoma, a gente chama do ictus, que é o início dos sintomas ali. Então, o paciente, geralmente, a gente tem até um caso do hospital de ontem mesmo, o paciente estava bem, mexendo no celular e, de repente, paralisou um lado do corpo e parou de conversar. Mas continuou alerta, abertura ocular espontânea, né? Então, o familiar, o próprio filho, viu aquilo ali, levou rapidamente ao hospital e aí a gente consegue fazer essa medicação para tentar reverter esse AVC. É a única forma de a gente fazer isso hoje, disponível, principalmente no Sistema Único de Saúde, né? Então, passou desse tempo aí de 4h30, a gente já fica de pés e mãos atados, né? Os primeiros sinais de alerta para qualquer tipo de AVC são fraqueza e confusão mental. Perda de força, geralmente é uma perda de força que não é nos 4 membros, é de um lado só. A gente chama de hemiparesia ou hemiplegia, né? Geralmente pega o braço e a perna. Então, por exemplo, quem controla a força do meu braço e da minha perna direito é a região minha motora do cérebro à esquerda. Então, é até cruzado isso. Outra situação é a alteração da linguagem. O paciente, às vezes, tem alteração da linguagem, ele para de falar, mas entende tudo que está falando com ele. Às vezes, ele começa a confundir só os nomes. Então, você mostra uma caneta e pergunta, o que é isso? Aí ele fala, celular.
entendeu? Então, são várias formas de alteração da linguagem, mas os principais mesmo que a gente avalia é a questão da força. Então, você pede o paciente para dar um sorriso, por exemplo. Aí, o paciente tem um desvio, né? Só um lado, só uma parte da rima labial que desvia para fazer o sorriso. O outro lado fica paralisado. Por quê? A face também ela é feita por músculos. Então, paralisou a face, está estranho. A gente tem que ficar atento também. Geralmente, a paralisia da face, quando é relacionada a um AVC, está associada a uma perda de força no braço do mesmo lado. Então, pede para o paciente levantar os braços. Levanta os braços. Levantou só um. Estranho também. Levanta as duas pernas. Levantou só uma. Correr para o hospital, né? Muito provavelmente é um AVC isquêmico ou hemorrágico.